Boa noite a todos. Nós somos o grupo espírita Irmãos de Francisco e desejamos boas-vindas para todos que aqui estão e para aqueles que irão nos assistir oportunamente pelo YouTube. O nosso assunto é conflitos existenciais. A gente vai falar de 3 hoje, mas tem outros. Então, de repente, se vocês acharem que é válido, nós continuamos em outros encontros. Esse tema, teve uma discussão no grupo, várias pessoas estavam comentando, não sei se foi em novembro, final de outubro, e daí, porque dezembro já estava fora do ar, né? Então, nós pensamos em trazer algo que falasse da psique, do nosso lado psicológico. E a Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, cuja última encarnação já faz, acho que está em torno de quase 300 anos, foi 1700 alguma coisa, não lembro a data exata. Podemos uma outra hora trazer o histórico dela também, a biografia dela, é muito interessante. E quem escreve através dela é o Divaldo Pereira Franco. São vários livros, eu contei mais de 20. Em 2017, que eu comecei a ir por esse caminho da literatura espírita psicológica, por um acaso estava na internet um box de 16 dos livros. Gente, eu comprei assim algumas prestações e tenho eles com muito carinho em casa. De vez em quando eu leio, releio de novo. E depois eu fui descobrindo outros. Não são só aqueles, que 16 eu já achei muita quantidade, porque é muito rico os assuntos. Se bem que todos da psique, mas nós temos tantos departamentos a serem explorados. E aí eu já comecei a ler esse livro, já faz um tempo, e eu falei, ele é muito difícil, mas é muito importante para a gente. Porque os conflitos existenciais, eles existem assim aos montes. E a Joana sempre busca nos chamar a atenção para o equilíbrio, por mais difícil que sejam as situações que estejamos passando. Então, eu dividi assim, em introdução, o tema 1, um tipo de conflito, são as fugas psicológicas, o 2, a raiva, e o 3, o ressentimento. Para cada um deles, nós vamos desenvolver, vamos ver os danos que causa à saúde e vamos ver a terapia para que possivelmente melhore, né? Então, os conflitos existenciais, eles existem porque nós, a criatura humana, que já trazemos, nós aqui sabemos, tantas questões já do nosso inconsciente, chama de self. Então, somos todos. Então, nós estamos destinados à plenitude, nós estamos destinados à paz, à felicidade plena. Só que não sabemos quando, mas depende também de quando nós vamos fazer essa caminhada. Então, nós avançamos sobre acontecimentos dolorosos por vezes, e eles resultam de ignorância nossa, de falta de conhecimento, ou de má utilização dos valores íntimos que nós temos. A amorosidade, possibilidade do perdão, vários outros sentimentos e recursos que Deus já nos fez com eles, e às vezes nós esquecemos. O sentido da vida inteligente é que nós sempre vamos evoluindo, mas lutando. Então, nós lutamos, combatemos algumas dificuldades e vamos evoluindo. Então, é ascensional o objetivo da nossa vida, das nossas existências, é que nosso espírito, ele seja ascensional, ele vai evoluindo. E de que forma? Pelos desafios que nós enfrentamos. Esses desafios, vencendo, se nós conseguirmos, com muito esforço, é que nós vamos galgando outros. Não que vai parar, não vai deixar de existir desafios, vão vindo outros, né? Então, esses desafios, eles se apresentam como conflitos perturbadores,
que trazem doenças, nos enfermam, nos desorientam e nos empurram para dores quando não direcionado com sabedoria e enfrentados com valor. Poxa, sabedoria e valor. Mas quem é sábio? A sabedoria ela vem do conhecimento, do autoconhecimento que nós vamos exercendo, né? E valor são os valores morais, os valores éticos. Então, com persistência. A felicidade neste mundo, embora tantos tropeços, ela é possível, desde que seja desenvolvido um empenho, um esforço para conseguir essa felicidade. Nós estamos na Terra para criarmos condições de saúde real e de alegria plena. Já tivemos um outro dia discutindo sobre a felicidade, e assim, teve várias opiniões diferenciadas aqui mesmo, nos grupos de sábado. E a literatura tem como felicidade uma série de itens, mas principalmente a paz interior. E, gente, só tem paz interior se tivermos com as contas ou pagas ou conseguindo pagá-las. Se tivermos um estado de saúde bom e todos que nós amamos. Se tivermos um local para morarmos e aqueles que nós amamos também. Então, tem umas certas características. Bom, tem pessoas que querem mais. Eu quero aquele carro. Eu quero minha conta bancária em tal. Eu quero fazer uma viagem já. Aí fica mais difícil. Por quê? Porque a gente está indo para o lado do ego. O que não é bom, nós vamos ver daqui para frente. Então, o ser humano, ele é todo um feixe de emoções. Todo ser humano está cheio de emoções. E essas emoções, elas devem ser bem direcionadas. Quando não são, é que nós vamos entrar nos conflitos existenciais. E como que essas emoções são direcionadas? Pela educação. Essa educação não é educação escolar, né, gente? É a educação do espírito mesmo, das nossas tendências negativas. A gente tenta controlar, desenvolver as tendências positivas, né? Essa educação que a gente fala. Pelo conhecimento, quanto mais eu busco compreender o que está à minha volta, ou por livros mesmo, eu vou ouvir músicas que tenham um fundo de pacificação, de serenidade. Eu vou buscar leituras dessa forma, né? E o exercício constante para que nós possamos direcionar essas emoções. Então, a educação, o conhecimento e o exercício, eles se encarregam de transformar esses conflitos em vivência. Quando transforma em vivência, nós vamos galgando outros degraus, nós não nos revoltamos. Mas tem aqueles que se revoltam com as dificuldades da vida. Então, todo esse complexo de energia procede do espírito. Nós que estamos aqui com nossos nomes, com nossas vidas, nós já vivemos muitas vezes. Então, o nosso espírito já vem acumulando vitórias sobre dificuldades. E isso fica no nosso inconsciente, que é o nosso self. Então, essa energia do espírito, ela vai fazer com que nós tenhamos o padrão evolutivo. E daí nós vamos conseguir, num certo momento, vivenciar só as emoções superiores. E a gente vai largando aquelas inferiores. Aquelas emoções inferiores, elas não nos atingem tanto como a gente pode ver em outras pessoas, ou se pensarmos em nós num tempo, anos atrás, né? Então, as emoções inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral, ou aquelas que são superiores. Se elas são superiores, eu vou estar evoluindo. Se elas são inquietantes, eu vou estar presa, reclamando, fechando, e não lutando e não tentando resolver, né? Os desafios existenciais se apresentam como emoções perturbadoras ou transtornos neuróticos. Esses transtornos, essas emoções, a gente pode falar da ansiedade, da culpa, do estresse, da angústia.
E todas elas e outras mais exigem atenção e cuidado das ciências modernas, psicologia, psiquiatria e também do espiritismo, porque o espiritismo tem aquele tripé que tem também a ciência. Ciência, religião e... Ciência, religião e... filosofia. Que a filosofia vai ajudar a gente também nessa porção que a gente vai se manter mais equilibrado. E como que na ciência vai estar ajudando um indivíduo que está assim muito bagunçado emocionalmente? Até o passe, gente. Ouvir as palestras, estar numa casa espírita trabalhando, seja voluntário, o que tiver para fazer, faça. Então, vai sendo aplicado a ciência da alma. Daí a pessoa vai começar a querer ler, saber mais, né? Entender mais. Então, a felicidade, ela é desencadeada, então vamos sair um pouco do conflito de emoção, vamos para a felicidade, pela harmonia que o espírito experiencia. Então, felicidade, harmonia. A sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, que vai facultar a produção pelo cérebro de dopamina, serotonina, noradrenalina e outros neurotransmissores que têm funções importantíssimas no nosso organismo. E quando essas substâncias, e elas desregulam, quando a pessoa está num desses conflitos existenciais, ela bagunça e vai também causar doenças. Então, a conquista da felicidade, ela ocorre quando se transita num para outro estado de espírito de equilíbrio. Então, eu estou no estado de equilíbrio, mas eu posso ficar no estágio maior ainda. E assim nós vamos. Da mesma forma, o sofrimento é uma transição de uma situação inferior que deveria ter sido já solucionada, já que nós estamos falando em termos de pessoas adultas, né? Então, a felicidade é o estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, que resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existentes. Quem é que tem vitória sobre os desafios que já venceu? O que a pessoa fez para vencer aqueles desafios? Ficou parada chorando? Lutou, enfrentou, buscou ajuda, persistiu. Quando nós falamos do self e do ego, o ego são nossas ações, é o que nós somos. Compara-se uma pessoa como um iceberg. Então, ela tem o ego e tem o self. O iceberg, ele tem 10% dele aparente, 90% está submerso. Então, assim somos nós. O que nós expressamos, o que nós conseguimos nos conhecer, é o nosso ego. E o nosso self, que vem desde que nós nascemos, ele é no inconsciente, ele não está aparente. Nós não exteriorizamos ele. Dificilmente ele vem à tona. Esse é o nosso self. Então, nós somos um conjunto de ego e self. Então, nós vamos falar do primeiro conflito existencial, que são as fugas psicológicas. O que são fugas psicológicas? As descargas sucessivas emocionais que nós enfrentamos, as perturbadoras, são muitas, elas sobrecarregam os nervos. Os nervos transferem essas cargas para situações não contornadas em algum lugar do nosso cérebro, que são o que os psicólogos tentam tirar aquele nó e nos fazer sair de alguns problemas quando chega a ir para o psicólogo. Essas situações mais difíceis de ser contornadas, resolvidas e aceitas, elas vão para o arquivo inconsciente, self. Eu finjo que não existe. Porque eu pus lá, porque eu não quero lidar com aquilo. Ficou lá. Só que vai gerar essas fugas psicológicas. Então, qual é a causa da fuga psicológica? Não enfrentamento dos problemas com naturalidade,
Então, você se deixa apanhar, dói, machuca, você se desespera. E aí vai impedir a aceitação dessas ocorrências difíceis. Você impede uma situação difícil. Vai acontecer esse mecanismo automático de escapar, chamado de mecanismo automático escapista, que parece que a gente se livrou daquela situação, da dificuldade. Mas não. Nós só postergamos, nós só escondemos, nós fingimos que não existe. Se isso acontece várias vezes por longo tempo, de forma natural e repetitiva, esse fenômeno faz que o paciente mascare fatores opressivos. Esses fatores vencem o indivíduo, porque fica tanto, e aí sim ele perde a força de agir, reagir, de lutar. Departamentos seletivos da mente bloqueiam muitas situações assim naturalmente, que são desagradáveis e arquivam sem análise. Pode acontecer conosco de vez em quando, não pode tornar uma constância. Esta conduta causa mecanismo de transferência de responsabilidade. Tudo que acontece com aquela pessoa não foi descuido dela, não foi falta de sabedoria, não foi falta de conhecimento. Ela vai achar alguém culpado. Então, é transferir a responsabilidade. Vai ter ausência de discernimento, não quer nem pensar para entender a situação. E daí as fugas psicológicas. Na existência, toda vez que se tenta evitar um esforço numa luta, na nossa existência, né, vai acontecer um sentido contrário às leis da vida, porque a lei da vida é luta. Consegui algo, parto para outro. Agora eu estou tranquila, então vou começar a ajudar quem precisa, né? Não preciso lutar tanto, vou fazer voluntariado, alguma coisa assim. Então, quando foge das leis da vida, porque a lei da vida é movimento e ação para crescimento psicológico, para crescimento moral, para crescimento intelectual e para crescimento espiritual. Olha só. Então, todos os embates que nós temos, realmente nós vamos evoluir em todos os sentidos do ser humano. Todo tentame, lutas, né? Todas as lutas nossas têm períodos de progresso e de queda. Se nós observarmos heróis da história, heróis bíblicos, tem quedas e tem vitória. Nossa vida também é assim. A vida de todo mundo é desse jeito, né? Então, a nossa existência física ocorre o mesmo. Por tratar de um empreendimento de alta magnitude. Já viram a gente falar que a vida não presta para nada? Vocês já ouviram, já? É um empreendimento maravilhoso. Quando nós pegamos tudo que está relacionado no nosso caminho e seguimos. E estamos sujeitos a várias circunstâncias. Então, é normal que ocorram muitas fugas psicológicas, como eu tinha comentado há pouco, no dia a dia da nossa existência. O problema é a consciência de fugir de comportamentos mais saudáveis, evitando, quer dizer, normalmente a gente enfrenta os acontecimentos saudáveis e evitamos desagradáveis, mas a pessoa que está nessa fuga psicológica, ela nem consegue diferenciar o que é saudável, o que é desagradável. Como ela não tem vontade de lutar, quase tudo é desagradável mesmo. Quais os danos da fuga psicológica? Conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, ele finge que está tranquilo, mas ele não resolveu umas questões. Então, internamente, ele está um turbilhão. Deperece a energia vitalizadora dele. Empobrece a existência, porque ele não está lutando. Cria um estado de inconsequências morais. Tem uma perca de interesse do ideal, de grande postura e luta contínua. Vai perder o interesse pela vida. A vida vai ficar vazia e sem sentido. Então, ignorar a responsabilidade não anula a responsabilidade, apenas transfere. E transfere, ela pode aparecer quando, gente? Na outra vida nossa. A gente vai jogar para outra vida nossa. E pode ocorrer outras coisas ainda.
o indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado para realizações que lhe exigem esforço de mobilização e de forças físicas, de forças morais ou intelectuais. Esse mecanismo de fuga da responsabilidade do dever atormentam somente aqueles que se entregam inermes. Então, por isso que a gente falou, é comum que às vezes nós deixamos, nós fingimos que... Mas logo a gente vê que tem que dar um jeito, tem que voltar à luta. Mas outras pessoas não, ficam naquela situação de esquecimento mesmo. Quais as soluções? Aí Joana diz o seguinte: diante dos impositivos existenciais, cumpre ao ser humano recorrer a valores íntimos grandiosos, aqueles que nós já nascemos com eles, ou que nós vamos receber pela família, por amigos queridos, por onde a gente anda de lugar bom, que nos acrescenta valores maiores, empenhando-se pela superação dos impedimentos que lhes surgem como fenômenos normal e comum às demais criaturas. Então, quando nós enfrentamos essas dificuldades, sabendo que não só eu tenho essas dificuldades, todos passam por elas, então nós vamos regaçar a manga e vamos andando. Outra forma de aliviar a fuga psicológica: necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana. Lembrar que a existência humana tem enfrentamentos, tem dificuldades. Se elas não são vencidas, não era para ser, não é para você aquela situação que você estava lutando. Se acomoda, muda de direção. Exercícios de afirmação de personalidade. Autodescobrimento de valores adormecidos. Estimulam novos e contínuos tentames. O que é desafio da personalidade? Desculpa. O que é afirmação da personalidade? Coisas positivas. Mirar em exemplos que lutaram e conseguiram. Tudo que vai trazer força para você continuar na sua luta. Cada vitória serve de base para futuros cometimentos, que trarão autoconfiança. Até voltar o seu pensamento em momentos que você teve muita dificuldade, você venceu. Isso também é uma afirmação de personalidade. Ou alguma pessoa que passou por uma situação parecida com o que você está enfrentando. Também é uma afirmação de personalidade. Alcançando patamares mais elevados, outros surgem. Essa é a nossa vida. Para quem deseja a plenitude. Então, nós queremos a plenitude, nós queremos melhorar cada vez mais nessa vida. Por quê? Porque nós vamos receber outros desafios. Só nós repetir os de agora. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade para depois alcançar o êxito. Então, nós temos que pensar nesses acontecimentos. Assumir as próprias dificuldades constitui um passo necessário para superá-las e evoluir. Então, essas são as questões referentes a fugas psicológicas. Nós vamos falar da raiva e do ressentimento. Nós vemos que todos os seres vivos, animais, né? Toda espécie animal tem raiva. A raiva, ela é inata. E conosco também. Não tem problema que de vez em quando a gente tenha uma explosão. Jesus teve, né, no templo. E como teve raiva, né? Então, às vezes, a gente pode se deixar levar por esse sentimento. O que não podemos é deixar que isso seja constante. E como que ocorre a raiva? Toda vez que o ego sente-se ferido, perdi alguma coisa, perdi alguém, fui trocado, perdi o emprego, nossa, fazia tudo certo. Então, quando mexeu com o ego, a raiva vem. E quem está sentindo raiva, ele toma como adversário e destrói a paz desse que ele acha que é adversário, que às vezes nem é adversário, tinha que acontecer aquilo para lição para ele ou para ela.
Então, instala-se em face de qualquer conflito, desferindo, quer dizer, a pessoa com raiva, desculpa, instala-se em face de qualquer conflito, desferindo golpes violentos de injúria e agressividade. Ela quer destruir a pessoa fisicamente e ela destrói moralmente também. Acaba o valor daquela pessoa que tinha antes, no momento da raiva. Inerente a todos os animais, no ser humano, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer a razão. E aí a pessoa não sabe mais o que está fazendo. A raiva não deixa a pessoa pensar. Fica como se estivesse drogada, né? O mecanismo psicológico da raiva, à semelhança de um incêndio que começa numa fagulha e chega a grandes prejuízos, a raiva pode ocorrer por simples insinuações. Às vezes, se comenta algo, nem é sobre aquela pessoa, ela acha que é para ela, pronto. E transforma em cólera destruidora. Indivíduos dotados da facilidade de enraivecer têm forte tendência para a depressão, para o medo, para a incapacidade de enfrentar desafios e dificuldades mentais. A raiva produz elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório. No sistema circulatório, esses dois neurotransmissores vão para o sistema nervoso central. E lá, ele se aloja e causa ansiedade, mantém o sangue aqui. Lembra? Cabeça quente? Estou com a cabeça quente? E aí vai causar danos físicos, emocionais e psíquicos. Repetindo essa descarga em frequência, produz o endurecimento das artérias e vários distúrbios orgânicos, inclusive da digestão, a gente vai ver daqui a pouco. A raiva faz com que ocorra reação imediata, quando deveria agir de maneira racional, acalmar, pensar, refletir, tentar conversar, ou deixar para depois. Deixar para depois, você lembra? Cabeça quente, tudo está aqui, ó. Então, é melhor deixar para depois. Porque ela anula a capacidade de discernir, irrompe assinalando a sua passagem por desconforto e complicações maiores. A gente vê na televisão várias vezes coisas assim terríveis. Ontem teve uma na televisão, não sei quando que aconteceu. O cara matou a mulher porque ela pediu uma música e ele não gostava. Vizinhos do bar. Tem um monte de exemplos assim, né? O círculo da raiva ele é vicioso. Então, quando a pessoa não se segura uma vez, ela não se segura nunca. Então, tudo vai ser estupim para vir a raiva. A raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas crastações psicológicas. Às vezes a pessoa não aceita ou não, mas ela não digere aquilo, ela não conversa. E vai na adolescência, vai na juventude, vai no casamento, e vai depois, vai na vida adulta, vai no serviço. Ela vai juntando todos esses pequenos eventos. Chega uma hora que explode. Esses estados de amarguras vão se acumulando e se convertem em revolta surda, explodindo quando já se faz carga muito pesada. A raiva é choque que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade. E a raiva como transtorno emocional. Como terapia preventiva, então tentar que não chegue nesse assombro, deve manter o equilíbrio possível diante de acontecimentos novos, inesperados, procurando entendê-los. Então, dá uma parada e procura entender a coisa nova. E quem está assim como ela tem medo, o novo para fora. Acumular pequenas raivas infelicita o ser, levando a transtornos depressivos. Geralmente a depressão vem de vários acontecimentos que não se aceita. Se não se aceita porque não soube lidar com eles, então eles perturbam. A constância da raiva responde por destrambelhos do sistema nervoso. Destrambelho é bagunça mesmo, né? Do sistema nervoso central.
por disfunções de algumas glândulas de secreção endócrinas, inclusive a do estômago, né, produz muito ácido gástrico, muito mais do que precisa, e aí corrói, aí úlcera, primeiro gastrite, úlcera, e lá vai. E outras também, não só o estômago, estou dando um exemplo, que nós somos mais suscetíveis a, mas tem outros. Por problemas diversos do sistema digestivo e pelo irregular comportamento psicológico. A raiva é um sentimento de desajuste da emotividade. As emoções não estão normais, está tudo desregulado, que merece contínua vigilância. Na raiz psicológica da raiva, existe um tipo qualquer de medo inconsciente. A pessoa nem sabe que tem medo, por exemplo, de acontecimentos novos, de receber um não, de não ser aceito, de ser julgado, tornando o indivíduo violento, descompensado na emoção. Terapia para a raiva. O ser humano processa o seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo. Não tem salto para a gente. Se não tem salto, cada situação difícil tem que ser digerida, vivenciada, sofrida, até que a gente se ergue e, opa, já sei lidar com isso. Então, não existe salto. A incidência da raiva é perfeitamente normal, mas torna-se grave a não capacidade de administrar. Porque às vezes nós sentimos raiva e a gente faz de conta que não, porque a gente sabe que não vale a pena, depois de uma certa caminhada evolutiva. Então, sempre que invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, porque tomar decisões com raiva também é difícil. Reserva a coragem de de não responder para esclarecer. Então, eu achei que está ali uma situação ruim, mas se eu estou com raiva, eu não vou responder, eu não vou nem me defender, eu deixo para depois. De discutir em nome da autodefesa. Responder para esclarecer, tentar melhorar a situação pode piorar, né? Pois o ego ferido o leva em posição inadequada que poderá arrepender-se. O silêncio em circunstâncias perturbadoras constitui recurso para evitar qualquer reação de irritação. Então já está uma situação difícil, complicada, então a gente vai ficar quieto, né? Vai ter essa paciência. Se formos advertidos, ouvirmos com atenção no serviço, em casa, né? Mesmo que venham de maneira agressiva ou indelicada. O exercício da paciência faz com que não amplie a irrupção da raiva. A gente vai falar assim, quem tem raiva não tem paciência? Só que aí, pelos danos que acontecem, é realmente parar e não reagir, né? Mas vai ter ainda os recursos médicos. Porém, tornando-se contínua, a raiva vai resultar em estresse, ansiedade, insegurança, medo mórbido. Torna-se indispensável uma terapia psicológica para detectar a causa do fenômeno perturbador. Vá procurar médico. Procure médico, se só o psicólogo não resolver, psicólogo e psiquiatra junto. Vai precisar da ajuda, porque continuar dessa forma, já chega um momento que atrapalha toda a família. A terapia da prece, fazer prece. Pode ser preces daquelas que a gente pega de papelzinho no Centro dos Espíritas, aqueles livros maravilhosos, aqueles livros de mensagem do Chico Xavier. Pode ser preces voluntárias e meditação. As pessoas pensam que para fazer meditação tem que ficar, você parar um pouco em silêncio e ficar pensando nas suas questões. Você está meditando, conversa com Jesus, chama seu mentor. É um momento onde você vai estar se autoconhecendo. E o recurso do passe, chama bioenergia, né? O passe, nós recebemos energia vital, porque há um movimento pelos nossos amigos espirituais que estão na sala de passe, da energia, do fluido vital que está nos ambientes. E através do médium,
Então, o nosso coleguinha passa para o médium passa para a gente. Então, é o recurso da bioenergia. Ele é bom também. Então, vai acontecer o reabastecimento das energias dessa forma: terapia, de prece, meditação. Se for num psiquiatra, vai tomar remedinho, com todo cuidado, na proporção certa. E os passes. Também boas leituras, porque isso vai ser como que um procedimento terapêutico para enriquecer a mente, com ideias melhores. E, por fim, o autocontrole, que é uma luta também muito grande, para cada qual que deve manter em relação às reações emocionais, de qualquer natureza. Vai disciplinar a vontade, nem tudo eu posso agora. Vai educando os sentimentos. Eu quero tal coisa, mas não é possível. Isso me traz um sentimento de frustração. Vai ter que educar isso. Adaptando-se a novos hábitos saudáveis. Então, tem várias possibilidades, né? Tanto para a raiva quanto para a fuga psicológica. E aí, os ressentimentos. O ressentimento, qual é a causa psicológica do ressentimento? Vocês já ficaram ressentidos algumas vezes? Como qualquer coisinha deixa a gente machucado, ferido, né? Depois a gente fala assim, a pessoa nem sabe que me deixou aborrecida, magoada, e aí a gente continua a nossa caminhada. Na criatura humana, impõe como fator primordial a autorrealização, o poder, né, gente? Você fala assim, mas que poder que eu tenho? Eu não estou na política, eu não sou dono de uma empresa. O poder para a gente é a gente ter, por exemplo, algo que o outro faça por nós. Reconhecimento de qualquer situação. Eu fiz um almoço tão gostoso para os meus filhos, eles me elogiaram. Está tão constante, precisa elogiar? Poxa, eu passei tão bem a camisa do meu marido, ele nem percebeu. Lavei de uma forma diferente, mais clarinha. Então, essas questões, tudo é poder. Eu quero que seja visto o que eu fiz de bom. Isso é poder. Eu quero que me reconheça no onde eu estou. Isso é poder. Então, ele fala assim, que quanto ao ressentimento, na criatura humana, o poder impõe como fator principal de autorrealização. Mas nós temos que sair disso. Sendo um exemplo. Outro exemplo. O Chico. Maria Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Um monte. E Jesus falou que seja primeiro que foi o último. E de outras várias formas. Então, o poder é que causa o ressentimento. E aí, esse é fator primordial para a autorrealização, para o desenvolvimento intelectual e da vontade, para a conquista pelo sentimento, ou tudo quanto o ego ambiciona. A gente pode colocar várias coisas. Pode também colocar aquele carro, aquele salário, trabalhar naquele lugar. Ixi, um monte de coisa. Um estudioso, a gente tinha a Joana fala de vários estudiosos, mas o Alfred Adler eu achei mais assim pra gente, porque eu também sou da filosofia positivista. Então ele fala que essa ânsia de poder, ela é geradora de inúmeros conflitos, quando não resolvida de forma equilibrada. A luta pelo poder constitui um motivo essencial da existência humana na busca de seu bem-estar, da sua felicidade. E às vezes não é necessário, né? Nós precisamos de uma casa confortável para morar, uma casa que tenha segurança. Nós precisamos de alimentos para alimentar o nosso corpo. Alimentos que alimentem o nosso corpo, não precisa ser esse ou aquele, desse daquela forma, desse daquele preço. Nós precisamos de roupas, mas não para mostrar para os outros, roupas para nos vestir de fato. Enfim, tem um monte de possibilidades, né? A luta, eu já li isso aqui. Então, examinando
O exclusivo sentido do poder, gente, poder não é falando em grandes coisas, tá bom? Tá? Toda vez que o indivíduo se sente defraudado na sua ambição desmedida, ele rebela-se, ele se revolta, sendo o ego atingido, subestimado, gerando ódio, rancor e o ressentimento. É compreensível o surgimento de certa frustração e desagrado diante de confrontos e agressões. Às vezes a gente está quieto, já correu muito no meu serviço, e a gente ser assim atacada e você conta até 10 porque você está no serviço, ambiente com muita gente, que não sei o quê, deixa para depois resolver, né? Então, às vezes acontece, dando origem a mágoas que são transitórias, porque você vai parar e vai pensar assim, puxa, a pessoa não está bem mesmo. Porque se você está ali e ela simplesmente te ofende por alguma coisinha mínima, você tem que fazer essa deixa. São transitórias, mas não a instalação desse ressentimento contínuo, onde eu passo a ferir, agredir, querer destruir, e a gente vê coisas assim, né? A vida possui um sentido de existência. Às vezes, alguns alunos me falavam, para que a gente vive, professora? Falar das dificuldades deles, eu dava aula num lugar muito pobre, a maioria deles vinha da comunidade, muito pobre mesmo, violenta, e aí eu tentava explicar para eles, viver um dia de cada vez. Você levanta e tem que vir para a escola. Você só não pode vir se estiver muito ruim, ou tiver greve de ônibus, aquela escola era uma escola na periferia, Capão Redondo, mas muito boa, né? Então, constantemente a gente tem essa questão. Qual o sentido da vida? Porque eles acham que não vale a pena viver, porque eles já viram tantos colegas morrendo, pais morreram cedo, às vezes são seus pais, é bem danado. Então, o sentido da vida se fundamenta no amor, que supera o vazio e a falta de significado. E isso é o fruto, a falta de sentido, ela é fruto de um estado de tédio e de insatisfação. A pessoa nunca está contente com nada. Mas, na verdade, a existência nossa, ela é fundamentada no amor. Porque se nós não nos amamos, não amamos aqueles que estão perto da gente, não procuramos melhorar os outros que estão perto da gente, perde o sentido, né? A gente não quer nem tá estendendo a mão. Então fica complicado mesmo. O sofrimento ele é inevitável. O caminho para ser percorrido é a superação. Quando forma a seu respeito, a respeito do sofrimento, tá, gente? Uma ideia clara e nítida. Então o sofrimento existe. Nós não estamos isentos dele. Nós podemos lidar com ele de maneira racional, para amenizar as ocorrências, mas ele existe. Quando nós pensamos dessa forma, nós não vamos nos ressentir. O ressentimento, ele permanece como sombra densa. Lembra uma vez que o Chico contou uma história de que a moça que cuidava da casa dele matou o cachorro dele? Porque o cachorro estava muito doente e o Chico levantava à noite para cuidar dele, e o Chico tomava friagem, ela deu veneno pro cachorro. E aí o Emmanuel falou para ele. Emmanuel ficou sem falar com ele por 2 dias. E quando Emmanuel apareceu, falou que aquela mágoa que estava nele não deixava que Emmanuel, espírito puro, chegasse perto dele. E aí falou para ele que ele ia ter que fazer alguma coisa para a moça. Ah, como, Emmanuel? Ela matou o meu cachorro com veneno. Eu estou muito triste. Eu gostava de cuidar dele. Emmanuel falou, você vai ver algo que ela quer e você vai dar a ela. Ele ficou muito doido, muito bravo. E descobriu por outras pessoas que ela queria muito uma máquina de costura. Ele obedeceu o que Emmanuel falou. Porque ela foi a causa da mágoa dele. Então ele tinha que vê-la feliz. E com a máquina ela ficou feliz. E o Chico dividiu em várias parcelas, porque o Chico não pegava nenhum dinheiro do que ele recebia para os pobres. Era só o salário dele. Ele dividiu em várias parcelas e deu a máquina para ela. E aí aquela nuvem se dispersou e ele voltou a trabalhar com o Emmanuel. E conosco também é assim. Chamam de fígado de fogo. Já ouviram falar de fígado de fogo?
Uma vez falaram isso para mim. Eu era muito elétrica no tempo, eu não andava pelas escolas, eu corria. Então me falaram isso, fígado de fogo, porque você tem tanta raiva que fica aqui, ó. Né? Tanto é que muito cedo eu tirei a minha vesícula, que ela estava cheia de pedras. E eu que causei, né? Dessa forma. Então, é isso mesmo, é o que acontece. Essa sombra densa, ela se manifesta, gente, ela se materializa. Porque você está com um sentimento tão incrustado, tão negativo, que aí ela vai fazer com que o teu corpo reaja de uma forma a defender aquilo que foi você mesmo que pôs pela raiva, pelo ressentimento. Ressentimento acho que é pior que raiva ainda, né? Porque você guarda e aquele é silencioso. Os efeitos perniciosos e os transtornos causados pelo ressentimento. Sentimentos violentos que transformam em conflitos não resolvidos escravizam a criatura, que os vivencia como lhe parece e não como se fosse um exercício de evolução. Como a gente faz exercício para o joelho, para fortalecer a perna, para o joelho não quebrar de novo, então as dificuldades são exercício para a nossa evolução. Como resultado da amargura pode ocorrer depressão, também, nós sabemos que na raiva ocorre, aqui também, que devora aos poucos os ideais de viver. A pessoa depressiva, ela não quer nem sair ali fora, não quer nem ver uma florzinha colorida, nunca mais viver. Ou transforma-se em mecanismo de vingança, transferindo a culpa, como se a responsabilidade fosse de outro, daquele que gerou a situação, nunca de si mesmo. Outras vezes desenvolve a ansiedade para destruir outra pessoa. Eu quero acabar com ele. Tomara que perca o emprego. Tomara que perca a casa que mora. E vai assim, né? Porque se o outro está destruído, pronto, eu estou feliz. Ele fez mal para mim. Os indivíduos belioso é que são bravos, já se fazem caracterizar pela debilidade da organização fisiológica, como nós falamos, os hormônios, as glândulas, né? Os neurotransmissores ficam todos desregulados. Tem maior facilidade em acertar os desafios como provocação, que aciona a sua aflição. Então, tudo ele acha que é para deixar ele irritado, para acabar com ele. Facilmente, eles acolhem o ressentimento e afundam cada vez mais na amargura. Neurotizam-se, não buscando esclarecimento ou apaziguamento interior, e se revoltam quando confrontados com a sensatez para a revisão e mudança de atitude. Geralmente o amigo tenta fazer alguma coisa, abrir os olhos, tentar... Leva também. O amigo leva também. Transtornam-se emocionalmente e consideram-se perseguidos. Neste círculo tombam nas vinculações psíquicas com outras mentes, olha lá a obsessão da nossa sogra, com outras mentes em desalinho da esfera espiritual e iniciam um colúmbio obsessivo grave. Olha, eu estou com ódio de alguma pessoa, tem também, né, a espiritualidade vê aquela ligação negativa entre as pessoas, já vem junto daquele indivíduo e vai maquinando. E pronto, obsessão. Já que ele quer destruir, eu vou ajudar. E monta, né? Os transtornos obsessivos resultam em descompensação emocional. O sistema nervoso central tem dificuldade em administrar. E aí, as glândulas também, como ocorre na raiva, elas descarregam suas substâncias no sistema imunológico. Elas acham que estão sendo atacadas, mas não estão. Então, joga esses neurotransmissores no sistema imunológico e aí que faz a bagunça total. Aí a pessoa fica mesmo como se estivesse doente. Que horas nós temos? Eu vou acabar antes, tá? Não vou chegar até o final, não. Distúrbios mais profundos são inevitáveis, porque o paciente bloqueia discernimento e o convite para o equilíbrio, para a revisão de comportamento, e tudo poderia ser resolvido com imensa facilidade, com uma dose de compreensão, de tolerância e de compaixão.
Terapia libertadora. Graças a Deus que essa tem mais ainda, porque ela é mais terrível. Olha só. A visão da psicologia, da nova psicologia positivista, ela procura entender de maneira muito diversa as emoções. Porque, gente, a psicologia tem vários ramos. Tem uns que eu detesto. Mas essa positivista, ela é assim, ela é humanista. Então, tudo é possível para a gente melhorar. Veja só como ela faz. Bondade, perdão, prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança, cultivo de virtudes, a busca e o enriquecimento pela sabedoria. Eu vou buscar sabedoria e pela sabedoria eu vou procurar saber mais ainda, vou enriquecer meus conhecimentos. O amor pela humanidade, todos nós somos irmãos mesmo, né? A coragem e a justiça, a espiritualidade e a transcendência. Olha que maravilha. Muito bom, não é? E o altruísmo, a bondade, a moralidade, a cooperação com as demais criaturas, para que tenha uma reversão desses processos. E aqui a gente termina e a gente agradece quem está nos vendo pelo YouTube e a gente continua aqui para fazer os nossos comentários